Olá, sou Maria Eduarda, monitora do Departamento de Estatística da UFMG e vou falar um pouquinho hoje sobre correlação e causalidade. Correlação é uma medida que mede o grau de associação entre duas variáveis. Uma maneira de quantificar isso é o coeficiente de correlação de Pearson, que é uma variável que contínua no intervalo entre -1 e 1. Os dados para você poder calcular o coeficiente de correlação de Pearson precisam assumir distribuição normal, as duas variáveis precisam ser contínuas e a partir desse coeficiente a gente consegue ver a relação linear entre essas variáveis. Existem 3 tipos. Elas podem ser categorizadas em forte, moderada e fraca. Bem, a correlação fraca, ela ocorre quando o coeficiente de correlação está muito próximo de zero em valor absoluto. Isso é, por exemplo, menos 0,005 ou mais 0,002, por exemplo. O coeficiente de correlação menor que 0,3 já é considerado correlação fraca. Aqui do ladinho a gente tem um gráfico com os pontos dispersos que demonstra essa falta de associação linear. Bem, a correlação moderada o coeficiente de correlação ele vai ficar entre 0,3 a 0,6 em valor absoluto. E como vocês podem observar aqui pelo gráfico abaixo, ela pode ser negativa ou positiva. Ela sendo negativa, a associação moderada ocorre de maneira inversamente proporcional. No caso, enquanto uma cresce, a outra decresce. A positiva ocorre de maneira diretamente proporcional. Enquanto uma cresce, a outra também cresce. Bem, a correlação forte ocorre quando ela está acima de 0,6 ou abaixo de menos 0,6. Quando os pontinhos são muito próximos e formam uma reta, é forte indício de que a correlação linear seja muito forte. Aqui a gente pode observar um gráfico com uma correlação fortemente negativa e uma correlação fortemente positiva. Mas como que calcula a correlação de fato entre essas variáveis? Um exemplo prático é que uma empresa deseja calcular a correlação entre a quantidade de pessoas no núcleo familiar e o gasto mensal da família. Por isso, consultou uma amostra com 4 famílias e aqui abaixo a gente tem uma tabelinha que tem os dados dessas famílias. A família Silva possui 3 pessoas no núcleo familiar e o gasto mensal é de 2.800. A família Campos possui 5 pessoas no núcleo familiar e o gasto mensal é de 5.200. A família Andrade possui 6 pessoas no núcleo familiar e o gasto mensal é de 5.500. Já a família Ribeiro possui 4 pessoas no núcleo familiar com um gasto mensal de 4.100. Aqui tem algumas medidas resumo, que é a média e a variância, que são medidas importantes para o cálculo da correlação. Bora lá, vamos calcular a correlação das variáveis x e y, que nesse caso é a quantidade de pessoas no núcleo familiar e o gasto mensal. X vai estar representando a quantidade de pessoas no núcleo familiar, y a quantidade de gastos desse núcleo familiar. Bem, aqui tem essa fórmula, que é a covariância, e a gente precisa dela para calcular a correlação. A covariância você vai pegar cada observação, tirar da média e fazer isso vezes a cada observação da variável y, tirar da média. E fazer o somatório de todas essas observações, como pode observar aqui embaixo. Isso dividido por n-1. No nosso caso, n é igual a 4, então n-1 vai ser igual a 3, que está no nosso denominador da covariância, e as observações estão aqui em cima. 3 pessoas no núcleo familiar, menos a média, que é 4,5, vezes o salário de 2.800, que é da pessoa da primeira família, menos a média de todas as famílias. Isso até a quarta família, que tinha 4 pessoas no seu núcleo familiar, menos a média, vezes a renda delas, menos a média total das famílias. A covariância deu de 1.533. Bem, sigma x representa o desvio padrão da quantidade de pessoas no núcleo familiar, que vai ser a raiz da variância, que é 1,29, e sigma y representa o desvio padrão da quantidade de gastos
das famílias. Bem, que vai ser a raiz da variância da quantidade de gases das famílias, que nesse caso é 1.224,74. A correlação de uma variável x com y é igual à covariância, que foi calculada aqui em cima, dividido pelo desvio padrão da variável x com a variável y. Então, substituindo os valores, a gente chega que a correlação é de 0,96, que é uma correlação altíssima, muito próxima de 1. Um assunto muito importante também é causalidade. Causalidade ela ocorre quando uma condição, segundo uma causa, produz um efeito. Muitas vezes o uso da falsa correlação é aplicado em eventos que possuem causalidade. Bem, um exemplo muito famoso é o consumo de margarina, que possui alta correlação com a quantidade de divórcios em uma região nos Estados Unidos. Os dois eventos não apresentam uma relação de causa, mas apresentavam alta correlação, o que indica causalidade, porque não faz tanto sentido isso ser explicado, né? O casamento ser explicado pelo consumo de margarina de um casal. Bem, é isso. Segue as referências utilizadas. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre correlação e causalidade. É isso, muito obrigada!